Ok. Muito boa tarde. Jaime Sampaio, médico em psiquiatria, chefe dos serviços de urgência em psiquiatria e também docente universitário. Estou aqui a convite da Saúde Pública para falar um pouco sobre uma abordagem muito simples para que lá em casa percebam quais são os problemas mentais, isto é, caracterizados por alterações de comportamento, que muitas das vezes têm estado a surgir durante esta pandemia. Mas, no entanto, eu gostaria primeiro que vocês soubessem um pouco definir o que é saúde mental, não é? No entanto, saúde mental é, primeiro, estarmos bem connosco em relação aos outros. Termos que não temer o futuro, não é? E estarmos sempre perante atividades positivas para aquilo que nós temos como adversidade. No entanto, a Covid, como nós todos já sabemos, é uma pandemia que começa no ano passado e hoje, porque as pessoas podiam ter pejorado o termo, hoje ela chama-se Covid-19 porque é doença provocada pelo coronavírus e no ano 2019. Por isso é que muitas das vezes ninguém vai chamar esta doença como outros nomes. No entanto, nós temos estado a dizer que o vírus corona, não é? Que já é conhecido por outras investigações, este é o novo, com, se diz na gíria, com nova roupagem, mas com maior grau de transmissibilidade e mesmo até letabilidade. Está a ser um tanto quanto psicoemocional para as pessoas, quando nós temos a incerteza, temos a expectativa e principalmente quando nós estamos desfavorecidos de diversas informações para nos alocarmos aquilo que chamamos de concentração psicoemocional para desfrutar estas informações. Há muita gente que está hoje já afetada com uma situação que nós também temos estado a dizer que é infodemia, que a OMS classificou assim, a partir de todas as situações relativamente a pandemias, não é? Isto é, a divulgação excessiva de informação vinda por várias fontes, como as redes sociais, mesmo algumas televisões, algumas rádios e alguns jornais, que muitas dessas informações não estão bem refinadas e vão passar para o público ouvinte ou espectador, que vai criar um quadro emocional. No entanto, não há ainda evidências de que o vírus esteja a criar quadros caracterizados no sistema nervoso central. Ainda temos, sim, sintomas da Covid-19 relativamente ao quadro respiratório e muitas vezes digestivos e outros com mais evidência talvez para a região da pele, não é? E outros caracterizados por alterações gastrointestinais, como eu disse. Mas, porque o vírus ainda não afetou o sistema nervoso central, o que tem estado a levar na base de haver quadros com expectativas relativamente a estados psicoemocionais, onde depois vamos falar determinados tipos de quadros psiquiátricos mesmo graves que têm estado a afetar as pessoas já na Covid-19, é o facto de nós termos um medo que gera um sentimento, a incerteza, em que muitos de nós entramos em pânico. E isto vai fazer com que haja uma hormona conhecida, que até na gíria chamamos a hormona da força, a hormona do stress, que é a adrenalina. E esta adrenalina, juntamente com o cortisol, muitas das vezes ela tem tendência de estar elevada e nós vamos ter repercussões a nível do sistema imunológico e quebramos estas barreiras de defesa e aí então, muitas das vezes nós vamos fragilizar-nos e com facilidade de contrairmos a Covid-19. No entanto, muitos de nós, quando não conseguimos discernir certos aspectos relativamente à doença e caracterizada por estados psicoemocionais
extremamente estressantes, então ali nós temos muitas das vezes sintomas caracterizados como irritabilidade fácil, medo, que são as fobias, dores de cabeça, tontura, falta de sono ou muito sono, e muitas das vezes nós ficamos inquietos, apreensivos ou mesmo apavorados. Este grupo de sintomas é que muitas das vezes vai caracterizar-se aquilo que nós chamamos perturbação da ansiedade, que vai subdividir-se em ansiedade generalizada ou então episódios característicos com este quadro da ansiedade, que muitas das vezes nós temos de forma como ataques de pânico, episódios de pânico, onde nós temos o medo de morrer, onde temos o medo de contrair a doença, onde nós vamos tentar nos refugiar em alguns sítios e não conseguimos sobreviver. Então nós temos uma expectativa grande em torno daquilo que está a acontecer. Outro sim, muitos de nós, por estarmos confinados e não estarmos a fazer nenhuma atividade, também vamos ter dificuldade na conjunção hormonal. O sistema endócrino precisa ser ativado com exercícios físicos, exercícios intelectuais. Mas, no entanto, quando nós estamos confinados e com medo de contrair a doença, nós podemos estar com estados depressivos. Muitas das vezes as pessoas ficam sem vontade de fazer alguma coisa, ou dormem mais, ou não falam mais com ninguém, ou ficam calados, ou têm a sensação de que o mundo já acabou, sentimentos até de culpa. Muitos deles às vezes perdem o interesse de fazer todas as situações rotineiras, principalmente a atividade sexual. Nós temos estado a ouvir relatos, e muitos de nós, quando fizemos as teleconsultas, os nossos pacientes vão falar de que já não têm aquela vontade aportiva de ficar sexualmente com seu parceiro, e outras vezes muitos elementos dentro das quarentenas criarem quadros relativamente caracterizados com surtos psicóticos, onde saiam um pouco da sua função da realidade, onde mesmo até há indivíduos que já têm prenúncios de transtornos mentais do tipo psicótico, não é? E que começam por ouvir vozes, ver vultos, não é? Sensação de coisas estranhas, passos dentro de casa, enfim. E aí gera sempre a situação do medo em relação à pandemia. No entanto, nós temos depois daí para frente algumas ações psicológicas para as crianças, para os idosos, para os pacientes que são alcoólatras ou de uma outra drogadição, para os profissionais da saúde, os jornalistas, os bombeiros, todas aquelas pessoas que têm estado em prol do tratamento da pandemia, em que estão envolvidos neste grande cunho para salvar a humanidade, também têm estado a ter algumas perturbações. E nós tememos que no futuro estas pessoas tenham aquilo que nós chamamos de síndrome de burnout. É quando essas pessoas ficam exaustas a trabalhar em prol daquilo que têm como expectativa, de incerteza de quando é que esta pandemia vai parar, e que muitos deles às vezes têm dificuldades de discernir, de relacionar-se com os parceiros do trabalho, enfim, ficam extremamente enguichados no seu estado psicoemocional, e que muitos deles às vezes não voltam ao trabalho, têm medo que podem contrair a doença. Nós temos preocupação do pós-Covid, porque haverá aquilo que nós chamamos de transtorno obsessivo-compulsivo. Já em algumas sessões de teleconsulta, e muitos que atreviram-se a procurar mesmo consultórios médicos na área da psicologia e até psiquiatria, já tiveram uma compulsão ou uma obsessão de sair de casa para ir procurar, por exemplo, uma assistência médica. E muitos destes vão ter critérios caracterizados em um transtorno do obcecado por aquilo que está a ocorrer no mundo. Outros sim vão ter dificuldades em relação à sua personalidade, vão criar condições de descaracterizarem-se, não conversarem com mais ninguém, mesmo com os cuidados de proteção. Outros sim vão começar a ter dificuldades de memória. E as crianças, temos estado a encontrar
muitos deles já com dificuldades na aprendizagem. Passam algumas teleaulas e às vezes as crianças nem querem ir para a teleaula porque o interesse é diminuto, porque pensam que ainda a doença está ali e que vai fazer com que eles fiquem muito mais tempo em casa. Temos estado também a preocupar-nos com o índice elevado do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, porque as pessoas hoje vão estando juntos em grupos, mesmo com o anúncio das restrições que o Ministério da Saúde tem estado a passar. Ainda assim as pessoas ficam juntas e quando ficam juntas têm um grande divertimento, que é o uso de bebidas alcoólicas e até mesmo outras drogas. É daqui que depois nós teremos consequências graves e vamos provavelmente ter alguma gente com um índice de alcoolismo muito alto e muitas das vezes algumas perturbações devido ao uso de drogas. Também temos estado a encontrar situações extremamente críticas dentro da pandemia, ainda em confinamento social. É um grupo de pessoas que gera conflitos conjugais, dentre eles a violência familiar, neste caso, onde muitos deles têm estado a agredir psicologicamente, ou verbalmente, ou até fisicamente os seus concidadãos com quem convivem dentro de casa. Também temos estado a encontrar, muitas vezes, algumas perturbações do comportamento sexual. Hoje há muitos indivíduos que têm dificuldades do seu prazer em relação à sua parceira, não é? Imaginem, são cerca de 40 dias com aquela pessoa que você acha que é muito amada e não tem estado a criar condições agradáveis para continuar este amor. E há fragilidade no seu prazer e muitas vezes encontramos a disfunção sexual, que pode ser até erétil, não é? E na mulher também. No entanto, nós encontramos dificuldades muitas das vezes nas pessoas que vão procurar serviços de saúde mental. Dentre eles, estas pessoas não conseguem atingir o centro da cidade para ir procurar algum apoio psicoemocional devido a algum constrangimento que nós temos estado a encontrar nas vias, que é necessário, sim. E estes depois voltam para casa e criam então desconfortos. E estes desconfortos como eu disse no princípio, vai criar crises de pânico, quadros depressivos, estados ansiosos e muitas das vezes estas pessoas às vezes ficam confinados em casa, sem sono, irritam-se facilmente e até partem para a agressão verbal. Eu não sei se tens algumas perguntas já para os nossos internautas. Dr. Sampaio. Certo. Boa tarde. Aqui algumas questões dos internautas. Certo. A Jéssica Paulo Alexandre, ela diz que o doutor acha que os comportamentos às vezes anormais das pessoas, não só nos confinamentos como em casa, tem a ver com o consumo também de bebidas alcoólicas? Acha que o governo deveria fechar os armazéns que vendem bebidas? No princípio, eu até fiquei com uma pulguinha na orelha e disse assim: se tudo vai fechar e não tinha tanta necessidade de termos bebidas alcoólicas e vamos transformar as fábricas de álcool para consumo gástrico, por que não usamos para o consumo de higienização das mãos? Mas pronto, aí alguém gritou, disse, é um fator econômico, não é? Mas, no entanto, um dos grandes fatores que tem estado na base da característica da violência em termos de conduta e comportamento tem sido mesmo o uso de bebidas alcoólicas. Nós que vivemos nas regiões suburbanas, encontramos os bairros empinhados em ainda algumas cantinas que abrem clandestinamente e a vender bebidas alcoólicas. O não só, também podemos encontrar naqueles quadros caracterizados em personalidades mórbidas, já pessoas que escondem alguma antipatia, algum quadro de conduta que não é bem abonatório quando está confinado e então cria esta irritabilidade fácil. Mas, acima de tudo, é muito mais devido ao uso excessivo de bebidas alcoólicas. Pedro Antônio, Rádio Tocuista. Dr. Jaime, por favor.
Vê algum benefício no consumo de álcool nesta fase, sobretudo nesta fase da quarentena, em que as pessoas estão confinadas, sem muitas coisas para inventar? Não. Ou só vê malefícios? Não vejo nenhum benefício, pelo contrário, por dois aspectos, que vai afetar o sistema imunológico, sabendo que a bebida alcoólica usada em excesso vai criar diminuição da capacidade do fator endócrino para proteger o organismo. Repare que o álcool é sintetizado quando entra pela via digestiva até o fígado. E é o fígado onde existe a grande glândula, onde a maior parte dos precursores das hormonas que são para a defesa do organismo são sintetizados. Esse nosso fígado, que é a fábrica da síntese para as hormonas, está a ser consumível pelo álcool. Como nós vamos ter capacidade de refletir em relação àquilo que nós podemos chamar de defesa para o indivíduo. Noutro senão é quando há já este comportamento associado ao uso de bebidas alcoólicas, criar quadros condutuais muito irrisórios. Então eu tenho dois aspectos em relação ao álcool. Parte física, que vai diminuir a imunologia para que o Covid não entre no organismo e que faça os seus estragos que nós temos estado a ver. E outro é a parte mental, onde o nosso comportamento fica extremamente desastroso para a violência familiar, ou verbal, ou psicológica, ou qualquer que seja. Dr. Jaime, Kenito Bumba, o surgimento da Covid trouxe alterações nas nossas vidas, em particularmente também as crianças, crianças que já têm idade escolar, que estão habituadas a uma rotina, mas nesta fase do confinamento, praticamente está tudo limitado, confinados em casa. Quais são as possíveis alterações psiquiátricas que poderão causar às crianças esse confinamento? Bem, felizmente nós temos um confinamento com menos dias, e isto nós podíamos transformar como se fosse num campo de férias. Mas aquelas crianças que encontraram o confinamento num ambiente não saudável familiar, a estas crianças eu tenho-nas no futuro como crianças hiperativas, como crianças com transtornos de conduta, com crianças com dificuldades na aprendizagem quando as aulas começarem. Mas, felizmente, nós temos estado a encontrar ainda famílias que parece que o Covid também tem esta parte positiva, não é? Entre aspas, fazer com que as famílias sentam-se à mesa, todos juntos, e os pais criem algum caráter lúdico para estas crianças. Mas, no entanto, vou lhe dizer que há um grupo de crianças já com algumas perturbações mentais, antes da Covid, que estas crianças que nós conhecemos com espectro do autismo, que são perturbações neuropsicológicas do desenvolvimento, e que estas têm estado a criar muitas das vezes algum desconforto com os pais, porque são crianças que não estão habituadas a ficar num confinamento. As crianças autistas são muitas vezes delas que têm que estar muito bem controladas. E quando estão num confinamento, num apartamento onde temos 3 quartos e temos mais de 20 pessoas, é só imaginarmos. E outras vezes são as crianças hiperativas, com a chamada déficit de atenção. São extremamente irrequietas, estão na janela, estão nos sofás, estão ali e não conseguem fazer o seu circuito. Por isso mesmo é que nós, às vezes, em teleconsultas com os pais destas crianças, temos estado a criar condições de que estas façam pelo menos alguma atividade dentro do seu espaço, por mais pequeno que fosse, e que peçam, às vezes, espaços, por exemplo, nos prédios embaixo, onde essas crianças saem e fazem a sua atividade física orientada pelos pais. Doutora, mais uma pergunta. A alimentação mais o confinamento das pessoas pode elevar a taxa de glicose no sangue devido à falta de exercícios físicos ou atividades das pessoas? Muito bem. Há uma gíria que anda por ali, em que quando nós sairmos desta pandemia, e que Deus seja, né? Vamos alargar as roupas, principalmente os homens vão alargar as calças, as mulheres vão alargar
outros ardômos. Tem um sinal na perturbação da ansiedade relativamente à confinidade. As pessoas vão ficar extremamente ansiosas e vão comer tudo e a todo momento, e isto é muito visível. Estão toda hora a mexer nos alimentos com teor de glucose, não é? E ali, se nós não tivermos esse comportamento que o próprio organismo apresenta, muitas das vezes com fatores heredofamiliares, nós podemos ali criar alguns quadros caracterizados por hiperglicemia. Também está a haver algumas perturbações que nós chamamos bulimia, não é? Que é comer de uma forma voraz e a qualquer altura tentarmos abortar o alimento que nós comemos porque pensamos que amanhã vamos sair dessa pandemia mais gordinhos do que somos. Então essa bulimia vai criando dificuldades muitas das vezes em pessoas que não conseguem controlar a alimentação. Doutor, é normal nessa fase também da quarentena, quer as pessoas que têm que ficar em casa e as outras estão confinadas por razões médicas, existir essa tentação de gravar áudios e vídeos, até mesmo como tentativas de denunciar, ou às vezes até para fazer bullying com as outras pessoas. A ociosidade é espaço para a produção desse tipo de conteúdos? Bem, porque nós estamos numa incerteza e numa expectativa, hoje tudo que nós fizemos em casa, como criar condições para uma infodemia, e passo o termo outra vez, parece ser uma diversão. É notório que as pessoas até agora postam até uma atitude que um cachorrinho que temos em casa fazer. Até um prato que ele fez e que saiu mal posta. Pronto, nós estamos numa altura em que quase já fizemos tudo e não temos controle de fazer outras coisas. Então está aí a haver um hábito, e é por isso que eu disse, é ali onde nós vamos começar a notar sinais de alerta de obsessão-compulsão. Vamos ficar obcecados dentro de algum tempo se nós não trabalharmos psicologicamente nessas pessoas. Então as pessoas, muitas delas estão já obcecadas, se não abrirem o telemóvel e ir para uma rede social e postar, ai dele, porque não tem um saldo para meter no telemóvel para fazer os seus posters ou então fazer os likes que gosta. É uma mania que infelizmente está a assolar como também uma patologia a nível do estado psicoemocional. Doutor Jaime, novamente Pedro Antônio Reto Cuista, tem algum dado que nos possa fornecer acerca dos alcoólatras em Angola que estejam a precisar de ajuda, e provavelmente a esta altura muito mais ainda? Bem, dados estatísticos eu poderia errar, porque apesar de fazer parte de um grupo de médicos no hospital psiquiátrico que cuida da toxicodependência, onde entram no serviço de urgência todos os dias entre 70 a 100 pacientes. Vêm ao serviço de urgência 70 a 100 pacientes. Destes 70 a 100 pacientes, muitos deles têm uma faixa etária que vai desde os 15 aos 45 anos de idade. E nesta faixa etária de muitos jovens, encontramos principalmente perturbações mentais com alterações de comportamento, que na história narram sempre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. No entanto, muitos deles ficam internados 1, 2, 3 semanas, vão para a alta, para casa, infelizmente não passam mais de 3 ou 4, 5 dias, são trazidos novamente pelos familiares para serem tratados. Angola, felizmente, tem alguns centros de recuperação para toxicodependente, não é? E um deles está muito próximo aqui de nós, de Luanda, que é Cachito, e que tem o início há bem pouco tempo e que tem tido alguma superação. Mas não basta, porque nós temos aí, são dados da OMS,
que nós temos estado a reportar para os relatórios, em que cerca de 10% da população consome bebidas alcoólicas. E esses 10% está à base dos jovens. E é só vermos nas nossas ruas como é que nós temos estado a encontrar a juventude. Anda ali algumas recargas bem conhecidas e que, ainda assim, em tempo de emergência, em tempo de estado de emergência, são as cantinecas que vão vendendo. Passo publicidade, junto ali à zona chamada da FTU, que é o meu lugar onde eu passo todos os dias. Eu não tenho dia de ir para casa, porque estou dentro do quadro da emergência, do estado de emergência, como médico na ação de psiquiatria. Encontro, até nos dias que não são indicados para venda, um aglomerado de pessoas a comprarem grandes quantidades de caixas para recargas. E essas recargas são logo nefásticas para os jovens que lá no bairro não estão nem a cumprir pelo menos uma restrição que seja por causa da Covid. Muito boa tarde, Dr. Jaime. Boa tarde também aos nossos estimados internautas. Eu gostaria, antes mesmo de colocar a minha questão, dizer que este é um espaço de conversas sobre a Covid-19, que é transmitida ou a transmissão de conhecimentos e aprendizado, organizado pela Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19. Eu sou a Neuza Camate, jornalista da Palanca TV. Doutor, eu gostaria de saber, nesta altura da Covid-19, nós vemos muitos e acompanhamos muitos vídeos nas redes sociais de comportamentos quase que estranhos. Até que ponto este confinamento tem a ver com estes comportamentos dos nossos internautas e não só? Pois, como disse já antes, um colega fez a mesma pergunta. Nós, quando estamos confinados, criamos condições para fazer tudo e tudo. E muitas vezes temos agora a possibilidade de termos esses aparelhinhos na mão e que ninguém nos controla a fazermos quadros de vídeos absurdos. Mas dizer que muitos de nós temos alguma perturbação na nossa personalidade. E quando chega a estes quadros de confinamento ou então relativamente a algum desajuste, nós vamos criar propiciadamente eventos que vão fazer com que nos demonstrem o que é que somos do nosso caráter. Não é bom em grande tom que indivíduos que tenham estado a fazer vídeos, apesar de que a caricatura está como a liberdade de imprensa, mas também tem que ser controlada. Caricaturas em situações caracterizadas por determinados eventos, por exemplo, de óbitos, em que está lá um vídeo a indicar uma pessoa a morrer de forma drástica da Covid, estão a mostrar vídeos em que pessoas a passarem, por exemplo, a fome em relação à Covid. Quer dizer, as pessoas têm no seu intelecto aí a parte que controla o seu juízo crítico de uma determinada forma maléfica. E nós temos estado a encontrar isso em quadros caracterizados em pessoas com personalidades mórbidas. São pessoas que têm estados esquizoides, esquizotípicos, antissociais, quadros narcisistas, indiferenciados, enfim. Agora sim a população vai vendo o quanto, afinal de contas, temos o caráter de não termos aquilo que nós consagramos com o nosso irmão. Então nós temos a amabilidade de fazer um vídeo, de mostrar uma morte, de mostrar uma situação tão crítica e passarmos ali aqueles emojis de sorrisos enquanto a situação é crítica. Nós temos estado também a encontrar às vezes as pessoas
confinadas a fazerem alguns jogos de conspiração em relação a determinada doença, jogos de conspiração em relação a discursos de pessoas que estão à frente para que a pandemia não se alastre, é extremamente crítico. É extremamente desagradável notarmos estes vídeos para aquelas pessoas até que estão a fazer tudo para que esta pandemia não transcenda. Então os vídeos, acho que haverá uma altura que nós vamos tentar refinar isso para que as pessoas sejam responsabilizadas daquilo que estão a fazer. Doutor, pergunta do Luciano Nqueta Miguel, aqui ele está a acompanhar a nossa transmissão no Facebook. Ele pergunta se os níveis elevados de glicose no sangue também alteram o estado emocional das pessoas. Será que isso pode ser um dos fatores para o aumento de comportamentos estranhos das pessoas? Bem, os fatores que geram algumas perturbações mentais ou algumas alterações do comportamento vão desde o ponto de vista heredofamiliar, isto passa do código genético, e para além dos fatores ambientais, aqueles fatores que nos circundam. E outros são os fatores biológicos. Por exemplo, se nós temos já uma predisposição de o nosso organismo não conseguir controlar o açúcar no sangue, vamos chamar assim para lá em casa perceberem, nós teremos níveis elevados de glicose. E isto vai chamar-se de hiperglicemia, que pode ser que possa vir a surgir uma diabetes mellitus ou insípida, qualquer que nós possamos encontrar. Mas quando os níveis de açúcar aumentam no sangue, é só vermos, né? Os níveis de açúcar a nível do álcool vai nos criar um quadro, não é? Eufórico. E que não for numa tradução alcoólica, vai nos criar um aumento energético. E aí nós podemos ter um aumento nossos eventos estressantes e que podíamos partir às vezes por uma agressão verbal. E aí temos um fator que faz com que haja alteração de comportamento. Doutor, agora do YouTube, só um minuto, Nelza. A Viana Gouveia, ela pergunta quais seriam as possíveis soluções para o Dr. Sampaio para que os casais angolanos não caiam no desinteresse sexual nesta fase de confinamento, de restrições à liberdade de circulação, etc. Certo, etc. certo. Devia ser até o contrário. Quanto mais nós estarmos juntos, devíamos fortalecer os nossos laços íntimos, não é? E de amizade conjugal. Mas nós estamos a ver isso por todo o mundo. Porque é daqui onde nós estamos a descobrir que, afinal de contas, vivíamos de costas viradas. Só quando tivéssemos o nosso prazer sexual é que nos virávamos. Estão a imaginar como é que é isso quando estamos numa cama, não é? Relatos nas teleconsultas. O meu marido, desde que a Covid apareceu, ficamos bem cerca de 3 dias, mas agora ele inventou que tem que rever os jogos de futebol que a televisão está a dar, onde Angola participou há X anos, não é? E só vem mais tarde e vai espreitar se eu já dormi ou não. E o contrário, a mesma coisa. A minha mulher fica a lavar a louça, a roupa, enfim, arruma tudo e só depois é que vem para a cama. Por quê? Porque nós estamos a criar aquilo que nós chamamos de saturação psicoemocional. Já não nos envolvemos como devíamos. Parece que acabou. E aí a nossa internauta, nós temos estado a passar algumas ideias muito sólidas para que os casais não caiam no desuso, não é? É fazer com que você volte a conquistar o seu parceiro. É como se estivéssemos numa lua de mel bem prolongada e criar noites nupciais confortáveis. Vamos fazer jogos de amor, vamos tentar fazer cartas, vamos mandar mensagem para nossa esposa e vice-versa. Há de ver que a situação fica extremamente controlada emocionalmente. Mas, no entanto, também está a haver algum desconforto em relação ao comportamento sexual de este aparelhinho que nós temos no nosso quarto, que levamos para a cama, que é o telemóvel. Vêm mensagens que caem ao meio da noite,
tanto de uma parte de outra, para saber como estamos. Vem uma imagem pornográfica, vem uma imagem que vai descaracterizar aquele momento, enfim. E isto está a criar também um desconfinamento em relação àquilo que nós queríamos ter para o casal. No entanto, vamos fazer com que as pessoas que já estão em casa, não é, criem uma consolidação no seu amor. Infelizmente, aquelas amantes e amadas que até nas minhas teleconsultas já ouço choros, não é, amargos, de que o indivíduo, desde que a Covid entrou, o estado de emergência veio, nunca mais apareceu. Então é preciso que o ouvinte relaxe, não é, este confinamento amoroso, para que amanhã não tenhamos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, em relação ao caráter sexual. Doutor, como alimentar de uma forma geral a mente para não cair em depressão? Nesta altura que nós falamos muito de confinamento. Bem, a depressão é uma patologia mental extremamente complicada, onde nós perdemos o interesse de fazer tudo o que é rotineiro, onde sentimento de culpa para nós parece ser o primordial, onde perdemos a vontade para fazer tudo, onde dormimos muito ou dormimos menos, onde vem às vezes a ideia de inutilidade e que muitos de nós às vezes caímos em ideias suicidas. Nós no mundo temos relatos de quadros depressivos e que caíram em suicídios. Não foram tentativas, caíram em suicídios. Por quê? Porque não conseguiram controlar os seus estados emocionais daquilo que tenha como uma tristeza profunda. Só o facto de nós estarmos confinados, sem darmos muitos passos. Já imaginamos nós que temos as tais chamadas casas, não é? Com um teor de apartamento, de um apartamento com, como se chama, suítes, ou então, tem um nome, que é um quarto e é uma cozinha, é uma casa de banho à esquina, em que estamos ali 4 pessoas, né? Entramos num quadro depressivo. Aí temos a diminuição do cortisol, da adrenalina, e sobe a dopamina, e então entramos em grandes quadros de ansiedades ou de neurose, e dentre eles é a depressão. É preciso ter muita coragem, muita calma, porque se nós não tivermos aquilo que eu disse no princípio, não é? Aquilo que chamamos de não temer as adversidades do futuro, nós caímos em depressão. Hoje o mundo europeu teve que fazer questão de desconfinar o mais rápido possível, mesmo convivendo com o vírus, porque já estava a ter quadros neuróticos muito graves. Então, no entanto, mais vale viver talvez com o vírus do que deixarmos a situação psicoemocional como complicação. Este fator também pode aumentar no nosso país o nível de suicídio. Nós verificamos que antes mesmo desta crise, desta pandemia no país, já falávamos um número elevado de suicídios, de pessoas a cometerem suicídio. Agora, como é que estamos em relação a esta temática? Olha, temos estado a ter grandes situações e abordadas por vós que sois jornalistas, não é? Muitas vezes não cometeram suicídio, mas estão ali visíveis nos discursos ideias suicidas, não é? A mãe que precisa ir colher alimentos para os seus filhos e não tem como, por causa do estado de emergência, do estado de confinamento, e então tem aquela ideia, se eu não conseguir, o que é que eu vou fazer? Então, nós já vivemos quadros psicoemocionais extremamente desastrosos, tendo em conta a nossa situação econômica, financeira, cultural, até cultural, e vou afirmar aqui cultural por quê? Porque muitos de nós somos tão fanáticos em termos religiosos, estamos confinados, estamos proibidos a ir parar para uma igreja e fazer aquilo que nós temos estado a fazer de bom, talvez exorcismos ou outras situações religiosas, e não vamos, pensamos que estamos a ser abandonados,
e tem sempre a ideia de que é melhor eu ir embora, não é, do que estar aqui a perder tempo. Então vai ser tudo como se fosse uma novidade, o pós-Covid, e acredito que o grande trabalho vai ser para a área de saúde mental. Doutor, voltando ainda no que estávamos a falar acerca do álcool, alguns círculos médicos aconselham, por exemplo, um copo de vinho à refeição para revitalizar alguns órgãos do nosso organismo. Mas vejo que, pelo que o doutor expôs, é a favor de uma lei seca. Esta é a primeira questão. Bem, a lei seca porque estamos numa circunstância que nós estamos a viver, não é? Mas o álcool em forma de vinho, cervejas ou bebidas espirituais ou então algumas fermentadas conhecidas tradicionalmente fazem parte da dieta alimentar. O que nós temos a dizer como médico e na área da toxicodependência é não exagero do consumo da bebida alcoólica, porque há algumas normas para o consumo desta bebida alcoólica, porque até a cerveja tem alguns critérios de nutrição, o vinho idem. No entanto, pode ser usada de uma forma moderada. Por isso é que no princípio do confinamento eu tinha dito, por que as fábricas de bebida não fecham? E alguém me disse, isto é uma questão econômica. E, doutor, não te esqueças que é um fator nutricional. Mas eu disse, não, é um excesso de nutrição. Mas não é descabido que nós... quer dizer, nenhum médico vai recomendar beber vinho, não é? Nenhum médico, isso passa em gíria. Porque se eu disser, olha, bebe um copo de vinho, você vai beber uma garrafa. Então, doutor, posso beber? Sim, beba moderadamente. E a bebida alcoólica, pronto, faz parte do conteúdo nutricional, só não deve ser exagerado. Doutor Sampaio, aqui uma questão que é recorrente, era só para ver o seu comentário, um comentário rápido. O António Cordeiro e o André Fumo Kuvundinga, certo? Eles falam muito de um medicamento que se descobriu no Madagascar, acho que é isso, que está a fazer sucesso, mas há um problema nas lideranças africanas, não querem ir comprar preferem esperar pelo Ocidente. Portanto, isso, como está aqui a movimentar o Facebook, era bom ouvir o seu comentário sobre isto. Bem, nós sabemos que a Covid-19 é uma patologia que tem um cunho científico, tem sintomas, tem clínica. E tendo clínica, infelizmente, ainda não temos nenhum contraposto para o vírus. E todas as doenças virais, a sua maioria, são tratadas sintomaticamente. Vou dar exemplo do HIV-Sida. Não há um medicamento feito para o HIV-Sida, mas sim para fazer com que haja essa ação viral diminuta. Esta questão de procurar medicamentos tradicionais, não é? Ou fitoterapêuticos, é como se fosse uma incerteza que às vezes vem cair em nossa mente. Reparemos se em Angola nós tivermos já casos comunitários caracterizados com sintomatologia, aquelas pessoas que estão confinadas e fechadas vão começar a expor eventos relativamente a medicamentos que podem dar solução. Nós vimos isso em algumas patologias atrás. Foram inventando que beber a urina curaria, por exemplo, a febre amarela. Foram inventando que meter urina nos olhos curaria a conjuntivite que nós tivemos há pouco tempo, que é viral. Enfim, esta incerteza, esta expectativa vai gerar com que o esperto, não é? O esperto faça com que os outros sejam tão descabido de consciência e fazer questão de usarem métodos que não são bons para a saúde. No entanto, eu não estou contra a aparição desses chás, porque são remédios feitos de folhas, e os remédios sintéticos também têm a sua boa parte destes elementos naturais, mas nesta altura
devemos esperar que órgãos caracterizados para o controle de medicamentos deem autorização para o consumo. Nós temos um elemento que até está muito mais nos Estados Unidos, que controla a ação dos medicamentos e dá autorização. Porque senão vamos criar intoxicações graves e teremos um outro problema. No entanto, caro cidadão angolano, a Covid é uma doença viral e é tratada sintomaticamente. Não tem um determinado medicamento que foi sustentado para eficácia do tratamento, mas sim vamos tratá-la sintomaticamente, porque até estamos a ver, há pessoas que estão assintomáticas, mas têm um vírus a circular no organismo. Doutor, novamente Pedro Antônio, peço desculpa, o nosso internauta provavelmente se refere ao Covid Organics, que é uma bebida, sim, um medicamento feito em Madagascar. E inclusive houve uma conferência, uma videoconferência com vários presidentes da África. Eu acredito que, e o doutor há de concordar comigo, que a medicina natural tem muito que prestar à medicina moderna. Certo. No entanto, há provas de que muita gente foi recuperada, inclusive, como exemplo, em Madagascar não houve morte. Em Madagascar não houve morte até agora. E o presidente de Madagascar decretou o fim do estado de emergência. Certo. Provavelmente seja um medicamento que valia a pena a comunidade médica africana prestar mais atenção com relação a isso. Qual é o vosso ponto de vista? Bem, é isso que eu disse, não é? Nós temos aquilo que chamamos medicina, e eu até nunca chamei medicina tradicional, eu digo sempre é a medicina natural. Também medicina natural. E sendo medicina natural, as pessoas devem fazer estas conjunções, estas associações para procurar então ver a eficácia para a indicação do determinado medicamento. Não é? Porque se criarmos uma associação, e eu penso que já existe uma associação africana de medicina natural, então vamos procurar formas de encontrar soluções para divulgar, difamar, fazer uma patente. Quem sabe a África sairia como a primeira a criar um elixir, eu chamo isso de elixir, um chá que curou a Covid-19 ou a Covid orgânica. Bem, o termo orgânico é só para pôr ênfase que é uma doença viral que afeta o organismo e que pode ser curada com medicamento. Mas eu volto a frisar outra vez, é uma doença viral e as viroses ou as doenças virais têm muito mais tratamento sintomático, em vez de ter um tratamento com um medicamento propriamente dito, que este aqui é o do medicamento que vai destruir o vírus. Então, bem-vindo à África e vamos fazer questão de investigação, não é? Ainda na senda dos assintomáticos, doutor, até que ponto um assintomático não apresenta sintomas, né? É assintomático para sempre, por exemplo? Não. Até que o vírus desapareça do organismo? Não. Por isso mesmo é que as doenças virais têm muito a ver com a defesa imunológica. Se você foi assintomático até a contração do vírus e depois tiver alguns fatores que façam com que a sua imunidade fique diminuída, você começa a apresentar sintomas. Vim de Portugal, estava bem, sem problema nenhum, e tenho o vírus há 30 dias. Mas entro num circuito onde o meu organismo não consegue se defender, perco imunidades, começo a ter sintomas. Então, os sintomas vão depender do seu estado imunológico e dos fatores onde você vai se localizar para que continues a ter estas defesas. Bem, é só ver, nós temos situação de higiene e saneamento precária e nós podemos ter diminuição dessas imunidades. Então, você pode sair de assintomático
assintomático, dependendo das suas condições imunológicas. Muito bem, isso é uma última pergunta que não se quer calar, doutor, e desculpa a minha ignorância. Sim, vamos. O estado de emergência não será que teria capacidades e autoridades para poder dizer assim, esta fábrica que produz álcool agora vai servir para produzir álcool para o país e fechar o facto de ter que produzir cervejas ou coisas assim? Bem, as outras comunidades, principalmente na Europa, foram unânimes e fecharam as fábricas que produziam álcool para consumo. Bem, as nossas continuaram. Bem, não tenho o direito de responder porquê, mas na minha modesta opinião, e tendo em conta o índice elevado dos usuários de bebidas alcoólicas em forma excessiva e como consequência, preferia que logo no princípio do estado de emergência podíamos fechar e talvez fazer uma outra linha de produção para nos cuidarmos da Covid-19. Doutor, aqui mais uma questão que foi levantada por acho que é pelo Fernando, primeiro, acho que é no YouTube, é Psicoescola, como evitar a violência doméstica, visto que com o resultado do confinamento, ele chama violador, não, mas a pessoa que está sempre a bater no parceiro está permanentemente em casa. Exato. A vítima e o vitimador, não é? Ou o agressor. Nestes casos, nós temos muita facilidade. Por quê? Porque você está ali. A sua ira, a sua raiva sobre aquela pessoa está aí. E hoje, eu disse no princípio que a violência familiar passou a ser um outro problema neste confinamento. Por quê? Porque nós só nos conhecíamos na altura em que tínhamos o nosso contacto sexual, ou então na altura que estávamos a comer ou contar as cenas da empresa, mas não nos conhecíamos no cômputo familiar. Então cria-nos irritabilidade fácil, inquietação e os gastos. Hoje o pai chega com um saco de pão que comprou cerca de 20 e até às 20 horas já não tem pão para o dia seguinte, e ali começam os soluços, os gritos, e a mãe que mantém a casa e diz: isto é normal, então vai criar um desconforto. No entanto, não há uma fórmula para nós darmos às pessoas para combater a violência doméstica. Nós temos sim é que ter consciência de que somos humanos, respeitar um ao outro, não é? E sermos nós mesmos para com os outros. É por isso que eu disse no princípio que saúde mental é saber lidar-nos bem conosco em relação aos outros. Mas a violência familiar, que nós podemos chamar assim, porque até nesta altura já não tivemos empregadas domésticas lá em casa, por isso é que muitas das vezes nós chamamos violência doméstica com outras pessoas mas sim estamos mais com nossas famílias, tem estado na base mesmo de esse desconforto. As pessoas não são tolerantes, deixaram de olhar para o outro como esposa, como filho, como pai, como mãe, e deixaram até de ver aquele animalzinho de estimação como aquilo que lhe fazia bem. No entanto, estamos preocupados, e digo outra vez, com pós-Covid. Ninguém vai sair como entrou. Uns vão sair gordos, outros vão sair magros, vão sair grávidas, vão sair com impotência sexual, e muitos vão sair com uma personalidade mórbida que estava aí bem fechada e visível. Doutor, estamos a terminar, mas o Luciano Nteca Miguel diz que nos acompanha a partir dos Estados Unidos. Que e bom. Ele fala em uma saudação especial aí nos Estados Unidos. Ele diz que há dados em que o percentual de mortes pelo Covid na Califórnia é praticamente o mesmo percentual com o número de mortes pela gripe em outros anos, nessa época. Portanto, 0,1% ou menos 0,3%,
e que na Europa anualmente morrem muita gente por causa da gripe. Segunda pergunta dele, é possível que as mortes estejam a ser causadas por outras doenças e não diretamente pela Covid-19? Para um comentário seu e para terminarmos também essa transmissão de interatividade com os internautas. Obrigado. Nós temos estado a dar conta que muitas das pessoas que vão morrendo por outras patologias não têm estado a ser tão faladas como antes. Eu vou transportar esta questão do nosso ouvinte dos Estados Unidos para aqui, para Angola, não muito para a Europa. Morre-se muita gente com malária ainda, morre-se muita gente por alguns acidentes, morre-se muita gente por alguma criminalidade, mas porque está um impacto grande da Covid-19, então as nossas atenções, não é? O nosso quadro psicoemocional virou-se para esta situação. De tal maneira que na Europa, não se morre de patologias orgânicas assim como estamos agora. As pessoas têm estado a ter mais situações de acidentes e muitas vezes quadros criminais. Quando se trata de mortes massivas, contadas por um único diagnóstico, isto é preocupante epidemiologicamente. Se um dia disserem, olha, morreram mais de 10 jovens devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, não é? Nós vamos, no mesmo dia, na mesma rua, nós vamos ficar preocupados. Mas morre muita gente por coma etílico em Angola. No entanto, morre-se muitas pessoas por outras doenças. Nós temos várias e, felizmente, a Covid no nosso país, pelo esforço que tem sido feito por todos nós, tem estado a ter a sua diminuição na propagação e mesmo até na sua questão morbimortalidade. Agradeço muito. Não sei se há mais alguma pergunta. Não, já chegamos mesmo ao fim. Exato. Com a nossa conversa, doutor. Certo, e para dizer que foi muito bom estar convosco via online e que todos nós tenhamos em mente que as orientações demandadas pela OMS e descritas pela saúde pública no nosso país devem ser sempre acauteladas. Vamos estar mais serenos, mais tranquilos, mais audácios, respeitar o próximo. A pandemia, em algumas situações, já está a ter decrescência, mas em alguns, por intransigência de não cumprirmos a priori as restrições, ainda mantém. No entanto, nós estamos abertos para qualquer situação que possa surgir. O estado de emergência foi desapertado. O triste que estamos a ver é que as pessoas não estão a cumprir com as demandas. Ainda há pessoas em centros públicos a não usarem a máscara. Ainda há pessoas a usarem luvas indevidamente. No entanto, esperemos que todos saiamos desta pandemia com uma vitória e que para a frente é o nosso caminho e que hoje um dos membros daquelas pessoas que cuidam para que esta doença não se propague tem o seu aniversário internacional. O bem-aja para a equipa de bombeiros, o bem-aja para os jornalistas que têm estado a ajudar arduamente a informar, porque só informando também conseguimos travar e curar determinadas doenças, principalmente a Covid-19. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Jaime Sampaio. Dizer aos nossos internautas que nós chegamos ao fim de mais um espaço de conversas sobre a Covid-19 com o objetivo de transmitir conhecimento e aprendizado sobre esta pandemia que assola o mundo e também o nosso país. Dizer ainda que este espaço é organizado pela Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19. Eu sou a Neuza Camato, sou jornalista da Palanca TV e claro que nós amanhã voltaremos com mais assunto sobre a Covid-19, que é o tema do dia a dia. Portanto, esteja ali do outro lado e fique atento, porque amanhã há mais. Boa tarde. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação.